Mas os deuses podem ser excessivamente rigorosos e cautelosos. Nesse caso, o herói deve se apossar do seu tesouro por meio de artifícios. Esse foi o problema de Prometeu. Sob essa forma, mesmo os mais elevados deuses aparecem como malignos ogros que ocultam a vida, e o herói que os engana, mata ou aplaca é honrado como o salvador do mundo. Maui da Polinésia se opôs a Macuíca, o guardião do fogo, para tirar dele o seu tesouro e transportá-lo de volta para a humanidade. Maui se dirigiu diretamente ao gigante Maui-Ica e lhe disse: afasta os arbustos deste terreno plano para que possamos ter uma contenda numa atitude de amigável rivalidade. Maui, deve-se dizer, era um grande herói e um mestre do artifício. Que espécie de prova de coragem e habilidade teremos? Perguntou Maui-Ica. A prova de atirar longe o adversário, replicou Maui. Maui-Ica concordou e Maui perguntou: quem começa? Eu, respondeu Maui-Ica. Maui concordou e Maui-Ica o pegou e o jogou para cima. Maui subiu bastante e caiu justamente nas mãos de Maui-Ica. Este o jogou para cima outra vez, cantando: jogar, jogar, para cima você vai. Maui foi para cima e Maui-Ica cantou este encanto. Para cima você vai para o primeiro nível, para cima você vai para o segundo nível, para cima você vai para o terceiro nível, para cima você vai para o quarto nível, para cima você vai para o quinto nível, para cima você vai para o sexto nível, para cima você vai para o sétimo nível, para cima você vai para o oitavo nível, para cima você vai para o nono nível, para cima você vai para o 10º nível. Maui girou e girou no ar e começou a cair outra vez. E caiu bem ao lado de Maui-Ica. E Maui lhe disse: só você está se divertindo. E, na verdade, por que não? Exclamou Maui-Ica. Você acha que pode fazer uma baleia voar pelos ares? Posso tentar, respondeu Maui. E Maui pegou Maui-Ica e o jogou para cima, cantando: jogar, jogar, para cima você vai. Maui-Ica voou para cima e Maui cantou esse encanto. Para cima você vai para o primeiro nível, mas para cima você vai para o segundo nível, para cima você vai para o terceiro nível, para cima você vai para o quarto nível, para cima você vai para o quinto nível, para cima você vai para o sexto nível, para cima você vai para o sétimo nível, para cima você vai para o oitavo nível, para cima você vai para o nono nível, para cima você vai, para cima e para cima no ar. Maui-Ica girou e girou no ar e começou a cair. E quando estava prestes a chegar ao solo, Maui proferiu as seguintes palavras mágicas: esse homem ali em cima, que ele caia de cabeça. Maui-Ica caiu. Seu pescoço foi completamente afundado e Maui-Ica morreu. Imediatamente o herói Maui pegou a cabeça do gigante Maui-Ica e a cortou, passando a ser o possuidor do tesouro da chama, que doou ao mundo. O mais importante conto da busca do elixir da tradição mesopotâmica pré-bíblica é o Gilgamesh, ou Gilgamesh, um lendário rei da cidade sumeriana de Erech, ou Uresh, que se opôs à busca do agrião da imortalidade, a planta nunca envelhecer. Depois de passar são e salvo por leões que guardam o sopé da montanha e pelos homens escorpiões que vigiam as montanhas que sustentam o céu, ele alcançou em meias montanhas um paradisíaco jardim, repleto de flores, frutos e pedras preciosas. Prosseguindo, chegou ao mar que circunda o mundo. Numa caverna por trás das águas vivia uma manifestação da deusa Ishtar, Siduri Sabitsu, ou Siduri Sabitu. E essa mulher, completamente envolta em véus, fechou-lhe as portas. Mas quando ele lhe contou sua história, ela o admitiu à sua presença e o aconselhou a não dar continuidade à busca, sugerindo que ele aprendesse e se contentasse com os prazeres mortais da vida. E por aí vai. Agora ele vai falar sobre o Gilgamesh. Eu só quis ler um pouquinho do O Herói de Mil Faces para você. Quer ver? O Herói de Mil Faces. Ao contrário,
para fazer uma introdução e para mostrar para você como o Joseph Campbell vai pensando coisas de vários lugares do universo. O Jung já tinha feito isso, o Freud já tinha feito isso. Esses caras com uma veia antropológica, né, com uma veia, uma visão holística, uma visão do mundo como uma coisa só, né, essa coisa sistêmica, são os caras que... Ai, tá torto aqui. São os caras que com essa possibilidade de ter uma vista maior de toda a história da humanidade, das suas lendas, dos seus medos, das suas premonições, das suas questões mitológicas, né? Tudo isso vai levar eles, dentro de uma questão científica, com um olhar mais científico mesmo, né? No sentido de sistematizar, de comparar, de aprender a partir de o outro, a partir do outro, um outro, e a partir desse degrau que ele vai subindo, que ele vai escalando, que ele vai comparando, que ele vai transformando numa forma de sistema, foi percebendo grande parte do que a ciência da psicologia analítica ou a psicanálise, né, no Freud, no caso do Freud, antes e depois, né, com a psicologia analítica com o Jung, né, e outros desdobramentos, que a psicologia é muito rica, né, a psicanálise vai se desdobrando, vai estendendo esse diálogo não só com as religiões, não só com as lendas, né, porque muitas coisas iniciaram como religião, muitas histórias foram contadas para avançar na consistência de um coletivo, né? Para amalgamar um coletivo, para controlar mesmo, né? Um controle, a palavra controle às vezes soa de uma forma meio cruel, meio manipuladora. Não deixa de ser, mas às vezes é uma forma de conseguir conduzir um coletivo de seres humanos, um coletivo, e que aí envolve tudo que está em volta do ser humano, né? Os seus bens, os seus animais, a sua cultura, a sua plantação, a sua forma de se alimentar, a sua forma de festejar, a sua forma de fazer sexo, a sua forma de reproduzir, enfim, a complexidade de uma sociedade, né, que espelha e é espelhada por esse indivíduo, né, que através das suas crenças, através dos seus sonhos, através dos seus objetivos, né, foram construindo o que existe hoje, para o mal e para o bem, né? Então, o Campbell, ele, através do Herói de Mil Faces, ele vai caminhar e vai mostrando as várias etapas do ser, né? Esse ser humano, esse homem, na maioria, mas talvez porque os registros dele tenham sido mais restritos, talvez, provavelmente também essa mulher, né, que está se descobre no seu lugar e a partir do seu lugar descobre em busca, que surge uma busca, né? Ou porque aconteceu algo no seu lugar, uma ameaça, ou algo ou sumiu, ou algo saiu, ou algo foi deslocado, ou algo em outro lugar que ela pode ir atrás e trazer, pode melhorar e complementar aquele lugar de origem dele ou dela, faz com que ele ou ela comece um movimento, né? E aos poucos você vai percebendo que isso tudo tem a ver com rito de passagem, né? Tem a ver com uma forma que a gente amadurece, né? A infância, a puberdade, a adolescência, a maturidade, a senilidade, né? A decadência total, né? Todo esse ser que nasce, que vai amadurecendo e que depois decai e volta os psicanalistas gostam de chamar, volta ao inorgânico, né? Ou os religiosos
podem falar em transcendência, né? Enfim, essa contínua evolução porque voltar ao inorgânico, minha gente, não deixa de ser uma forma de continuar. Né? Não é porque a gente volta a ser fosfato, volta a ser química e que vai alimentar e que vai enriquecer aonde a gente for enterrado, ou que vai enriquecer, vai virar cinza, e essas cinzas vão para algum lugar. Né? E antes disso a gente virou gás, né? Virou através do fogo, e esse gás vai para a atmosfera, né? Ou lá num lugar que a gente fique embaixo da água, em algum outro lugar que apodreça e deteriore, também de igual forma vai retornar à questão química, né? Vamos voltar a ser a matéria, né? E o que a gente trouxe, o que a gente construiu, o que a gente comunicou, o que a gente se manifestou aqui, né? Para as pessoas, vai permanecer, a gente imagina por eternamente, talvez na prática mais uma ou duas gerações, quem lembrar da gente, mas depois vai se transformar em outras coisas, né? Porque a palavra lançada, ela não volta, né? Pro bem e pro mal também, né? Então o Campbell ele vai aos pouquinhos, então ele vai determinando no Herói de Mil Faces, as várias formas e desafios que esse herói, né, essa heroína, ao ir em busca, vai atrás de coisas, né? E vai fazendo várias conexões, né? Religiosas, como a Bíblia, vai buscando na essência da Bíblia, ou do Alcorão, ou do Gilgamesh, né? E vários outros livros, né? Bhagavad, vários inclusive de lendas que são apenas orais, né? De histórias e crenças que são levadas oralmente, inclusive através de imagens, né? De coletivos bem menos, cuja a forma de registro é bem menos sofisticado que um papel e uma escrita, ou uma cerâmica, uma cunha, né? São várias formas de registro, existem, e ele traz, aí claro, né? Ele já está fazendo essa pesquisa lá no século XX, né? Já adiantado, já ali na primeira metade do século XX, né? Então as coisas já têm mais, enfim. A forma de pesquisa, eu não pesquisei a forma como ele pesquisou, mas claramente se vê que ele pesquisou através de várias culturas. Da mesma forma que o Jung, né, também, aliás, o Jung tem lá pelas tantas a tal da sincronicidade, né, aquela coisa que se reporta ao inconsciente coletivo, né, alguns rituais que a gente faz e que muitas vezes é encontrado nos registros que ele tem, o Jung, agora me refiro, a registros de rituais e coisas que lá de centenas de anos atrás. Né? Então é tudo muito interessante, essas conexões. O que me atrai muito nessa história do Herói de Mil Faces são as conexões que vão sendo feitas, né? Inclusive, a alma, eu sinceramente não sei, não encontrei esse livro ou esse estudo ainda. Eu imagino que exista e imagino que esteja materializado num estudo. A história de que houve um momento que a humanidade ficou restrita a uma quantidade muito pequena de indivíduos, né? Eu digo pequena e muito pouca, mas eu não consegui, eu não vou ficar cravando em quantidade, porque eu já ouvi falar em 50 mil, já ouvi falar em 15 mil, já ouvi falar em 10 mil, já ouvi falar em 1 milhão. Então, o que mostra, na verdade, que me passa a ideia, é de que houve um momento que se ficou muito restrito. Ou, né, pressupondo-se, inclusive, que anteriormente havia uma quantidade muito grande que foi terminando, ou agora, pensando assim, na verdade foi sim, desde o começo, uma pequena quantidade de indivíduos que permaneceram juntos e foram, né, se adaptando ao ambiente. Aí puxa o Darwin para ajudar, né, nessa forma de seleção natural, até ficar nessa homogeneidade muito parecida, biologicamente, fisiologicamente e também culturalmente, né? E aí, a partir disso, se espalhou pelo mundo, né? A questão da Eva mitocondrial, né? Tem
fala que, né, dessa mulher cuja mitocôndria passou para outros e outras, né? E a partir dela, a partir dos outros, consegue se chegar a ela, a única, né? Então, tem várias questões. Eu já estou aqui passando do livro, né? Eu só estou porque acaba me estimulando a falar sobre isso, mas o livro, o interessante do livro, ele vai buscando várias coisas. É por isso que eu fiz questão de ler esse pequeno pedaço. Ele vai falar de Horus, né? Ele vai falar de Jesus Cristo, né? Óbvio, vai falar de vários indivíduos, várias entidades, né? Vai falar no aspecto religioso e vai falar também na questão da lenda, né? Porque em algum momento começa a virar histórias, né? Ele conecta, inclusive, as novelas de cavalaria, né? Com a figura do herói. O herói, que aí já não é o herói religioso, né? Não é aquele herói místico, né? Mas é um herói mítico, né? É um herói, é um Arthur da Távola Redonda, né? É um herói outro aí. A gente tem aí no Rio Grande do Sul tem a história do Sepete Araju, né? Que foi o índio que lutou lá contra nas missões, né? Contra os espanhóis, contra os portugueses. Eu nunca sei, o inimigo era outro, né? E cunhou aquela frase: essa terra tem dono, né? É uma questão mítica, né? Ele existiu e ele se transformou num brado, né, do nativismo brasileiro, né, na região sul, e outros no Brasil com certeza existem, né? O próprio Antônio Conselheiro, de alguma forma, vai virar esse herói, está virando. Quem acompanha a evolução das releituras sobre Canudos e tudo mais, vai percebendo nele uma figura que está em evolução para se transformar num líder respeitado, né? Um líder que estudava, que conhecia, e que foi enfrentado pela República, né? Se não me engano, a inicial ali, que trucidou milhares de pessoas que acreditavam nele, né? A questão lá, inclusive, que se remetia a outro místico, né? Que é o São Sebastião, né? Que sumiu lá na Batalha de Alcácer Quibir, né? A história do sertão vai virar mar, né? Então, há várias coisas, e aí eu já estou falando de questões aqui que tem menos religiosidade, para você perceber como o Campbell, e que também não estão no livro, tá ok, gente? É isso, eu estou colocando aqui para fazer um paralelo à la brasileira da interpretação que eu estou dando ao que eu li. Claro que esse livro, não sei se eu vou conseguir, mas gostaria de ler mais 1 ou 2 vezes, porque é muito conteúdo. Eu li do Homem e seus Símbolos, do Jung, apenas o capítulo que o Jung fala. Isso é uma coletânea de livros, de textos, né? E eu li ali a do Jung, né? O Freud fala das interpretações de sonhos, né? Eu já ouvi vários podcasts, né? Ou seja, algumas aulas de psicólogos e de estudiosos, de professores de universidade sobre o Jung, sobre o Freud, né? Então a gente pode até imaginar as conexões, e inclusive o próprio Campbell fala muito de Jung, né? Fala muito do Jung, você percebe claramente que para ele o Jung é uma grande referência de estudo mesmo, de pesquisa para a formação do livro, né? E não poderia deixar de falar, para interpretar o final, que essa jornada do herói, né, esse caminhar aí, as várias faces que esse herói vai tendo, os vários heróis, portanto, que surgem, são heróis que, como eu disse lá no começo, ou porque alguma coisa saiu, foi roubada da comunidade ou de alguém, ou porque é descoberto que tem que ir lá buscar em outro lugar. Eu me lembro, por exemplo, fazendo uma conexão aqui com o Alquimista, do Paulo Coelho, em que é uma jornada de herói, né? Que ele vai buscar alguma coisa que é lá do outro lado do mundo, não, mas é exagerado, mas lá bem longe, e quando chega lá, ele percebe que estava muito mais perto do que da casa dele, né? Então, essas várias conexões aí, é legal que Campbell percebe isso no aspecto, ele persegue e registra no aspecto religioso, né? Fazendo esse registro de várias questões, né? E depois ele vai caminhando até perceber como isso evoluiu, essa mesma linhagem que era um tempo religiosa, né? Mística, vai se transformando em lenda e de seres, né?
que vão contar histórias que a gente não percebe, mas que tem um componente religioso, no sentido de fé, de crença, né? De trazer o bem ou de combater o mal, né? Muito interessante toda essa conexão. Então eu não poderia deixar de lembrar o clássico que todo mundo fala, né? Que é a jornada que é a guerra que é o Star Wars, né? A Guerra nas Estrelas, que é a história do menino lá, né? Que vai descobrir se descobrir um grande herói, um grande guerreiro, né? E ser no final coroado, né? São vários casos assim, né? Então é isso, assim, não vou dar aula sobre isso, eu até nem estou preparado para isso, estou fazendo uma resenha um pouco mais elaborada, um pouco mais, alguns comentários a mais. Fiz questão de ler isso e chamar a atenção, que você vê que em 2 páginas que eu li ali, ele foi, não todas são assim, mas várias, ele faz ele transita dessa forma, né? Uma história lá da Polinésia, que ele puxa lá do Prometeu, né? Que é, portanto, falando da Grécia, né? Dos heróis, dos deuses gregos, e vai parar no Gilgamesh, né? Que tem a ver com Suméria, né? Então, essas conexões são muito legais. E por coincidência, porque eu não fiquei pesquisando o livro, eu fui olhando, folheando e achei algumas páginas e vi essas 2 páginas, achei interessante trazer aí. Por um acaso, está falando de um herói, né? E de um ser místico e mítico, né? Que tira e que traz né, que rouba o conhecimento, que rouba a luz, que rouba a chama do conhecimento para distribuir para a humanidade. Esse é o grande barato, né? O grande negócio, a grande atração que a gente que quer falar que tem uma intenção legal aqui, né, que eu acho que é nas redes sociais, de compartilhar, pensa nisso, né, que a gente está compartilhando algum conhecimento, está compartilhando alguma chama de sabedoria que não me transforma em sábio, né, mas que me transforma em um pretenso portador desse conhecimento para compartilhar, e quem sabe compartilhando, né, eu estou aprendendo, né? Eu estou revendo, estou pensando e estou aprendendo, e quem sabe te estimula também a refletir e passar adiante aí, e debater, e pensar, e conversar sobre essas coisas hoje. E hoje, ou amanhã, sempre. Tá bom? Valeu, muito obrigado, e fiquem bem aí, enfim, já sabe, né? Curtiu? Fala para alguém aí, pode ser que alguém se interesse, pode ser que alguém fique mais estimulado a ler, né? A ler o Jornada do Herói. Eu vou embora que estão me chamando aqui no telefone. Tchau!